Saudações, companheiros e companheiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o Tática Didática. E que tarde difícil, hein, Vasco? Que tarde complicada para o torcedor vascaíno no clássico contra o Botafogo em São Januário, derrota por 4-0, mas é claro, a gente tá aqui para fazer a análise pós-jogo. E de antemão já peço para que você se inscreva no canal, né, e clique no sininho para ativar as notificações e assim não perder nenhum vídeo nosso. E também clique na aba Seja Membro, clique no botão de Seja Membro, assim você terá direito a benefícios exclusivos, além de ajudar muito no nosso trampo, beleza? Então, sem mais delongas, vinheta! Muito bem, né, meus queridos? Uma tarde muito difícil para o torcedor vascaíno, uma tarde completamente esquecível na memória de qualquer torcedor vascaíno, né? Uma derrota acachapante para o Botafogo por 4-0, uma goleada impiedosa sofrida aí, diante de um rival local, dentro de São Januário, né? E com esse jogo o Vasco acaba tendo suas chances de acesso ceifadas, suas chances de acesso literalmente jogadas para o espaço, Vasco. Mas enfim, vamos a essa análise aqui. Para começo, falando aqui um pouco sobre a novidade que a gente encontrou no jogo de hoje, que foi o MT, né? MT que foi escalado hoje no lugar do Andrei, né? E ele começou fazendo meio que essa função ali dentro daquela saída de 3 jogadores, né? Claro que o Bruno Gomes vai ser sempre aquele cara que vai se responsabilizar por fazer esse pivote, mas o MT era um jogador que jogava muito próximo a princípio dos jogadores de defesa, principalmente ali pelo lado direito para dar a opção de passe e aí sim poder ser um elemento como meia de ligação para ajudar a construir as transições ofensivas do Vasco, né? Então esse foi um primeiro ponto a ser observado aí ofensivamente por parte da equipe do Vasco. O Vasco até chegou a ter umas chances aí lá no primeiro tempo de partida, né? Conseguiu levar perigo com algumas ocasiões, né? Como por exemplo uma finalização do Cano ali no primeiro tempo, mas depois disso as coisas começaram a piorar um pouco, né? Um outro ponto interessante aqui, né? A situação de vantagem numérica, né? O Botafogo tentou proporcionar isso, mas o Vasco pelo menos conseguiu exercer uma determinada vantagem aqui, né? Tinha ou equilíbrio numérico no caso, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores do Vasco contra 1, 2, 3, 4, 5 jogadores do Botafogo, né? Então criou-se ali uma situação de um 6 contra 5, né? E é muito em cima daquilo que o Vasco proporciona nas transições ofensivas com o Fernando Diniz, que é o quê? Aquela jogada de aproximação, que a gente já viu em vários vídeos aqui, a gente já comentou em vários vídeos, e não é diferente, né? Exercício da vantagem numérica com a posse de bola, Botafogo tenta, sem a bola também, dar um equilíbrio numérico para poder tomar a bola aqui nesse lado do campo e evitar com que o Vasco construa ações ofensivas ali dentro desse lado do campo, né? E acaba que nesse caso o Vasco exerce uma vantagem numérica e ainda tem um jogador aqui mais afastado, dando opção aqui, acompanhado de longe por um jogador do Botafogo, né? Então teve essa tentativa de equilíbrio numérico. O Botafogo por vezes equilibrou numericamente ao Vasco. Nesse caso o Vasco exerceu uma vantagem numérica aqui numa situação de 6 contra 5, mas numericamente aqui nesse lado de defesa o jogo foi muito... Nesse lado do campo o jogo acabou se tornando muito equilibrado, né? Fora o fato de que o Botafogo, essa foi uma das poucas vezes que o Botafogo subiu para pressionar assim, porque o Botafogo não pressionava toda hora, né? O Botafogo jogava muito mais retraído, e é assim que o Botafogo ganhou do Vasco, né? Jogando muito nas costas do alto posicionamento do Vasco e também de uma considerável desorganização defensiva que a gente já vai abordar aqui. E aí, meu amigo, são os momentos nos quais a desgraça acontece, né, torcedor vascaíno? Aqui numa situação de contra-ataque, saiu o primeiro gol do Botafogo, mas o que desencadeia é isso daqui, ó. 3 jogadores do Botafogo contra 2
da equipe do Vasco da Gama, né? E só tinha isso foi após o escanteio, então só tinha 2 jogadores do Vasco mais atrás, o resto estava toda à frente. Tanto é que quando o Vasco vai para a recomposição, esses 2 jogadores estão sozinhos contra esses 3 elementos mais à frente aqui do Botafogo, né? E o meio e ataque do Vasco, né? Você vê aqui, ele demora muito mais para recompor, eles não recompõem de uma maneira mais, o Vasco não recompõe de uma maneira mais conjunta. Então nesse espaço aqui, os 3 jogadores de frente do Botafogo conseguem ocupar e aí inicia-se o contra-ataque. No que chegou a defesa do Vasco aqui com esses elementos aqui de meio e de ataque, meu amigo, já era tarde, já não tinha mais o que fazer nessa altura do campeonato. O autor do primeiro gol do Botafogo, né, que foi o Marco Antônio, né, acabou ficando sozinho diante do goleiro Lucão, e aí marcou o primeiro 1-0 para o Botafogo numa situação de contra-ataque, 3-2, e a demora para a recomposição do Vasco, né, porque estava todo mundo lá na frente, lá no campo de ataque, na hora do escanteio. E mal eu tinha terminado de analisar o primeiro gol, e aí veio o segundo, né? Gol do Rafael Navarro, com assistência do Diego Gonçalves, né? O Botafogo, nesse caso, conseguiu rodar a bola muito rápido. O Vasco estava num 4-3-3 mais retraído, você pode ver aqui, ó, né? E o Botafogo joga por fora dessas linhas. O Botafogo jogou por fora da lateral, né? E quem se movimentou para quebrar essas linhas, essa última linha aqui, foi o Navarro que acabou fazendo o gol, né? Mas aqui o Botafogo roda a bola pro lado direito mais rápido e acaba tendo um espaço para enfiada, né? Enfiada vai ser nas costas aqui do lateral direito do Vasco, que é o Zeca, que por muitas vezes eu já cheguei a falar aqui, né? Ele não é um lateral tão bom marcando, né? Acaba que marcando ele tem sido ele tem tido sérios problemas, né? E a enfiada passa nas costas dele, né? O Botafogo rompe por fora essa linha de 4-3-3 do Vasco, né? E aí vem o Gonçalves, recebe, faz o cruzamento para o Rafael Navarro, que vem aqui atacando de trás, né? Você vê que tem 2 jogadores aqui que estão fechando ele aqui, mas o Rafael Navarro consegue furar em condição legal. Importante a gente ressaltar isso. O Rafael Navarro sai aqui atacando de trás, mas ele consegue furar essa marcação aqui, essa linha, entrando em posição legal, e aí sim ele marca o segundo. Então Botafogo construiu por fora, né, aproveitando desse espaço após a troca rápida, né, para romper com essa linha de cobertura do Vasco, consegue passar por fora e aí cria uma chance de perigo e bola dentro, Botafogo 2-0. Bom, e no terceiro gol aqui a gente consegue observar, né, uma verdadeira desorganização defensiva do Vasco. O Vasco estava todo no seu campo de ataque, né, o Botafogo a partir daí consegue achar o contra-ataque e aí o passe sai do campo de defesa, já com o Léo Oyama posicionado aqui mais à frente da linha do meio de campo, só que esse último jogador aqui do Vasco está dando condição, né? Então acaba que o Botafogo chega ao segundo gol, o Léo Oyama avança livremente, cara a cara, dribla o Lucão ainda e faz ali o terceiro gol do Botafogo, né? Só que aí você vê, né, o Botafogo com organização, né, consegue atacar nas costas de uma equipe, de um meio do campo do Vasco que está posicionado em uma profundidade mais alta, né? E aí daí sai o terceiro gol do Botafogo, né? Conseguindo aí atacar mais uma vez pelas costas da alta linha defensiva, que está posicionada aqui de uma maneira muito desorganizada, né? Você tem 3 jogadores pelo menos fazendo uma linha, né? O MT, né? E acaba aqui o Botafogo, em cima dessa desorganização e desse posicionamento alto, acaba contra-atacando para fazer o segundo gol, né? Quer dizer, o terceiro gol em São Januário, né? Então, em cima disso que saiu o terceiro gol do Botafogo, e também agora o quarto aqui, né? O quarto gol do Botafogo. E bom, para fechar aqui a análise, né? O quarto gol, né? O quarto gol do Botafogo e mais um erro defensivo do Vasco, agora em bola parada, né? Em todos os sentidos o Vasco errou defensivamente nessa tarde de hoje, né? E acabou que aqui o Gonçalves, né? O Diego Gonçalves, que fez uma boa partida, né? Sobe sem nenhuma marcação, né? Esse gol até teve uma dúvida se estava impedido ou se não estava. Teve uma longa revisão aí no VAR, durou, se não me engano, uns 5 minutos. O VAR depois se corrigiu dando gol, né? E nesse caso, o Diego Gonçalves sobe sem marcação nenhuma na bola aérea
e acaba marcando o quarto gol aí da equipe do Botafogo após um desvio, né? Teve o primeiro desvio de cabeça, né? E depois disso o Diego Gonçalves aparece livre, sem nenhuma marcação para poder marcar. Então é isso, moçada, não foi nada fácil, né? Foi uma tarde bem dura aí para o torcedor do Vasco, né? 4-0, já não tem mais chance de acesso, né? Ainda mais diante de um rival como o Botafogo. Então foi uma tarde complicada, torcedor vascaíno, complicadíssima, né? E o Vasco, em todos os sentidos de defesa, acabou falhando e nisso saíram os gols do Botafogo, né? Uma tarde bem difícil em São Januário. É isso, a gente vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, deixa aquela moral, participe também nos comentários, se inscreva no canal e também, claro, torne-se membro, clique lá no botão de Seja Membro e ajude muito no nosso trabalho, beleza? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por assistir ao vídeo e até a próxima!